Boa noite, bom dia, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. A pergunta da semana é como influenciar as pessoas. É até muito interessante, muito comum hoje em dia, se falar tanto sobre ser influencer, contratar influencer, como agir, influenciar as pessoas. Inclusive isso é uma das ações principais que devemos fazer nessa época, trazer Mashiach, que está ligado com Faratzta, Yama, Kedma, que a gente vai espalhar as fontes através da influência que a gente tem nas pessoas ou no mundo. O Rebbe trata essa sirá com esse tema especial, como a gente vai aplicar no nosso dia a dia, é do volume do Sirot 21, a primeira parashá de Parashat Yitro. É baseado num verso que está ligado à nossa época agora também, é justamente antes de receber a Torá, que está escrito vai sumir Refidim, que a gente viajou da terra de Refidim, vai voar Midbar Sinai, chegamos no Midbar Sinai para receber a Torá no Monte Sinai, vai Hanuba Midbar, e a gente acampou, nós acampamos no plural no deserto, vai Han Sham Israel, Negedahar, e lá o povo de Israel acampou. Na verdade, é até curioso porque fala Sham Israel, então a conjugação seria certa no singular, vai Han, mas o Rashi vai explicar, como a gente vai ver, que são todas as pessoas que deveria ser acamparam, e o fato de estar escrito acampou no singular, mesmo sendo sobre Israel, que é um povo, é porque tinha alguma coisa específica, especial nessa véspera de receber a Torá. E a gente também está na véspera de receber a Torá nova, renovada, a mesma Torá, só que junto com o conhecimento de Hashem revelado por Mashiach e pelo Hassidismo, a parte interna, íntima da Torá. Então, justamente na véspera que a gente está com essa união já prontos para receber a Torá novamente, como a gente esteve pronto, acampado, todos juntos no singular, a gente vai ver o que isso quer dizer. Então, para já trazer para o nosso dia a dia, na prática, como é que a gente pode aproveitar isso, eu queria explicar e detalhar, e a gente vai ver na Sirá dentro como isso está explicado nas palavras do Rebbe. Então, o jeito correto, o principal da gente influenciar e motivar as pessoas é justamente dar exemplo como pessoa. Sei que a primeira palavra está ligada com pessoas e a última com intenções, que também é uma forma de união que a gente consegue, que a gente influencia as pessoas a terem a mesma motivação, a mesma intenção, o mesmo objetivo. Mas é a parte mais inferior que tem dessa união, dessa influência que a gente tem nas pessoas. A maior influência que a gente tem é influenciar as pessoas a agirem de um certo modo. Isso é permanente, continua. E depois pode afetar, deve influenciar também as intenções. Se você, como exemplo da influência, do jeito que você faz e influencia a pessoa a agir de um certo modo, e não simplesmente a intenção que ela vai ter para aquela coisa que ela faz ou que ela pensa, ao agir sobre a pessoa, você tem um efeito mais duradouro, mais permanente, e que funciona, como a gente falou aqui, a influência ligada com essas ondas. Você tem um núcleo, um ponto central que vai se espalhando, que é essa ideia do Faratza, de se espalhar, de se expandir e de replicar. É a mesma gota que está aqui que vai indo e crescendo com o desenrolar da situação. Outra coisa que também está derivada disso é com atos, né? Com ações específicas. Outra coisa é tocando na essência, influenciando a essência da pessoa, que isso permanece e repercute e deriva para outros assuntos.
essa ideia da onda de se espalhar, de influenciar de um modo que mais pessoas sejam influenciadas, que cada vez mais aumente isso, que é a ideia da luz, da vela. Quando você tem várias velas, não tem uma perda entre a luz que estava na primeira vela para a segunda vela. Ela vai se multiplicando, vai somando e multiplicando cada luz nova que é impactada, influenciada pela luz original. Enquanto que, de outros modos, tem perda com certeza. Empatia, que está ligado com as mesmas coisas que a gente falou antes. Você influenciar com empatia, com solidariedade, abraçando de vários modos, é mais permanente, é mais frutífero, produtivo, genuíno e impactante a influência que a gente tem. Com empatia sempre, não de forma destacada. A pessoa se achando acima, ela que domina, ela que tem algo que ela está passando, ela está sempre superior acima. Não é assim. Empatia é estar juntos, é o abraço no mesmo nível. Isso também tudo está ligado com a influência, como influenciar, e também como unir, como chegar na união. Ela acontece por contraste também, por pessoas diferentes que estão unidas naquele momento. Valoriza a união, né? Como a gente falou, que era o povo inteiro, com várias pessoas, vários níveis de pessoas. É óbvio que a preparação para receber a Torá era diferente entre Moshe Rabbeinu e o aguadeiro, ou alguém que não estava tão preparado, assim como os chefes da tribo, etc., né, que estavam preparados. Tem mais força quando é em muitos, né? Que os muitos têm um contraste, que são diferentes cada um do outro, e dá mais força, né, para quando acontece a influência para muitos, embora também pode e deve ser para cada um em um. E por isso que eu falei as intenções que, através da influência das pessoas, dos atos, da essência, etc., se chega nas intenções também. O contrário não é sempre verdadeiro. Pode motivar e unir as pessoas com o mesmo objetivo, com a mesma intenção, mas não faz com que elas se tornem uma pessoa só, uma essência só. Então, voltando aqui sobre o Pasuk, agora entrando mais na Sirá, a gente já chegou no rap, no punchline, no ensinamento, aplicação fundamental de como a gente influenciar, e sim, não é uma coisa fútil de moda hoje em dia, de redes sociais. Ser um influencer, influenciar para coisas boas é fundamental hoje em dia. Principalmente hoje em dia, porque é o modo que a gente tem de propagar, difundir, atingir, espalhar, para que o mundo inteiro passe, como também está nessa foto, está repleto da água do conhecimento de Hashem. Então, quando o Humash, a Torá, fala Vaihan Sham Israel Neged Ahar, o Rashi, nesse versículo 19, capítulo 19, versículo 2, ele sublinha, ele grifa a palavra Vaihan Sham Israel. As três. E aí ele explica Vaihan, que acampou no singular, porque foi que nem Keish errado, como uma pessoa só. Então a gente vê aí, nessa ideia de influência, uma pessoa só. A pessoa vem antes. Belev errado está ligado com a intenção só, com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, com a mesma vontade. Isso também une, mas é um aspecto mais inferior dessa união, dessa influência. Urashi explica, faz questão de explicar, que ele continua, né? Avar shar kol hanayot, aqui está escrito, bitarumot u v'machloket, que em todas as outras demais paradas foi com discussão, com briga. E valoriza mais ainda, como eu te falei, o contraste, né? Essa é específica, por isso que está escrito Vaihan Sham Israel. Sham, ali, o Urashi faz questão de botar aqui, ali não teve, se a Torá fala que ali acampou no singular, é porque em todos os outros não foi no singular, foi no plural, porque tiveram discussões. Quando tem um ideal único, né? Não tem discussão, aí a gente se une e se torna uma coisa só. Para não esquecer, porque é fundamental, e tem depois, o Urashi explica
compara a estar juntos como um só com uma pedra uma só. Aí lembra a história do Yaakov, que ele fala, ele dorme com várias pedras separadas, e quando ele acorda, as pedras viraram uma só e não se incomodaram que uma delas fosse privilegiada, estivesse na frente, estivesse suportando a cabeça do tzadik. Porque estava com essa sensação, esse sentimento de união, e mais do que esse sentimento, estava na prática, como uma pedra só, como uma pessoa só, como um povo só. E isso aconteceu naquele lugar. Nos outros não, nos outros foi como o normal, cada um brigando, cada um com intenções diferentes e com atitudes diferentes, com atos diferentes. Então foi especificamente aqui. O Rebbe traz várias perguntas. Uma, por que se está explicando que Vaihan é que acampou, né, que estava com união, porque todos estavam percebidos como uma pessoa só, que é o máximo da união. Por que não grifou só o Vaihan, que é o que explica que teve essa união do povo inteiro, influenciados com um sentimento único? Porque Shama a gente explicou, porque em outros lugares não foi, e valorizou mais ainda, porque quando acontece uma coisa que não é tão boa, valoriza mais ainda quando acontece uma coisa boa, né? por esse contraste. E Israel, porque a gente estava nesse nível de Israel, diferentemente de outros povos que a gente vai ver, que também tem diferença entre Am Israel, né? A diferença de Moshe para os chefes da tribos, para os Koanim, para os Levim Israelim, e assim por diante, os rabinos, os estudiosos e as pessoas mais simples. Então sim, tem diferença. Inclusive o Rebbe traz que é contraprodutivo falar em Israel quando grifa para mostrar que acampou, porque naturalmente, você está falando que é Israel, você já lembra, associa com Am Israel, o povo de Israel. O povo de Israel vai errar, é acampou, porque é no singular. Mas o Rashi faz questão de sublinhar Israel aqui, mesmo que seja contra, não instintivo, né, de você se incomodar que Israel seja chamado de acampou, que é o povo, né, e tem que explicar, porque não precisa explicar, já que Israel é um povo só. A gente vai ver isso mais na sequência. O Rebbe traz, interessantemente, de outro passuco que teve na Parashá Beshalach na semana passada, que Veine Mitzrayim Noseach Arehem, que, vejam, Mitzrayim, o povo dos egípcios, está viajando atrás deles, e aí também o viajando, Noseach Arehem, é no singular, que é igual como está aqui, Vaihan Noseach. Verumeod, Vaitzaku Ben Israel, e eles temeram muito, no plural, e gritaram, Ben Israel El Hashem. Foi justamente para Beshalach, que a gente estava na frente do Yam Suf, não tinha para onde fugir, estava encurralado, e tem essa diferença do povo egípcio está perseguindo no singular, e ao mesmo tempo fala que eles temeram, e eles gritaram no plural, porque tem essa diferença. O Rashi explica, no Seach Arechem, aqui o Rashi faz diferença, Belev Echad, Keish Echad. Ele coloca na frente Belev Echad, depois Keish Echad. Vocês lembram quando eu expliquei aqui? É ao contrário, quando fala Vaihan Sham Israel, Keish Echad, Belev Echad. Então, vamos lá. Quando fala do povo de Israel, o Rashi sublinha tanto aqui quanto Israel, e fala que é diferente aqui em relação aos outros, porque aqui foi como uma pessoa só, lembra que eu falei que para influenciar é em relação às pessoas, e com um coração só depois, com uma intenção só, coração ligado com sentimentos e uma intenção só. Quando fala aqui sobre os egípcios, fala Belev Echad, com uma intenção única, com um coração único, e aí sim como uma pessoa única. É diferente. E não fala sobre os Mitzrim. No Serarem, viajou contra, né, atrás deles. Isso é no singular, porque foi com uma intenção única, e aí também foi como uma pessoa única. Está no Shemot que a gente falou para Parashá Beshalach da semana anterior. São muitas explicações, muitas perguntas do Rebbe muito interessantes.
Eu vou dar algumas questões, talvez fora da ordem, mas que são importantes guardar, que está ligado com o nosso tema. É fazer uma distinção interessante entre o plural e o singular. É interessante saber, não é simplesmente quando tem muito é plural, quando é um só é singular. Como a gente viu aqui, não. Vaihan, Nassá é no singular, mas poderia e deveria, como outras vezes, ser no plural. Qual a diferença? Sabe, explica o seguinte, muito interessante, que quando se tem uma ação, a gente falou que atos é o modo melhor de influenciar, através de exemplo de atos. Através dos atos é possível que tenha o plural, porque, embora seja feito um ato só, mas com várias pessoas, com intenções diferentes, várias pessoas fazendo aquele ato, é no plural, mas o ato permite que, mesmo pessoas diferentes, fazendo um ato único, seja no singular, mesmo com um ato feito por várias pessoas diferentes. Agora, em relação ao pensamento e ao sentimento, não importa, sempre vai ser no plural, porque depende de cada pessoa. Como está colocado, que o ser humano foi criado um diferente do outro, e a gente percebe, né? Não tem um rosto ou outro, até o impressionante que a impressão digital distingue, e praticamente sem exceção, todos têm uma impressão digital diferente, e todos têm opiniões diferentes também, não tem como mudar isso. É assim, cada um com uma opinião diferente. Pode ser próximo, pode se concordar, mas são opiniões diferentes. Então, a regra, tá? Importante definir, o Rebbe define como regra. Quando é uma ação, pode ser no singular, mesmo feito por várias pessoas diferentes. Quando é intenção, pensamento, sentimento, é sempre no plural. Tá? Então, a gente vê aqui, gabaritando, quando tem na paraxá anterior, que é um pasuk, que a gente fala todo dia na Tefilá, no Asiashir, Vaiar Israel, e Israel viu no singular, viu, não viram, o povo, a mão grande que Hashem fez através dela no Egito, Vareu ha'am es Hashem, e aí eles temeram a Hashem, Vaminu ba Hashem, e acreditaram em Hashem, tiveram fé completa em Hashem. Ou Moshe Avdó, e também no Moshe, que é o seu servo, por isso que está junto. Hashem e Moshe. Então aqui a gente vê Vaiar, eles viram, e Vairu, Vaiamino está no plural. Mas para perceber, Vaiar, viram, é uma ação. Embora sejam várias pessoas diferentes no povo de Israel, a ação foi conjunta, como uma pessoa só. Então isso é considerado no singular. Vairu Ha'am, eles temeram e acreditaram. Isso depende de cada um, não tem como dizer que foi tudo igual. Então, no sentimento, no pensamento, todos são diferentes. Na ação, todos podem ser iguais. Né? Não sempre é a mesma coisa. Tem outro passo que o Rebbe traz também, essa paraxá agora vai para Parashat Yitro, e mostra como tem essa visão, sempre no singular, que é uma ação, pode ser no singular, e os... o tremor, a emoção, está ligado com o plural. Então, vamos voltar aqui para concluir. Quando fala do povo de Israel, eles estavam como uma pessoa só, na essência, como a gente falou, no ato, vivendo juntos, mesmo sendo pessoas diferentes. Então, no ato, pode ser no singular. Então, eles estavam como uma pessoa só, como uma pedra só, que nem a história do Jacob. E aí, quando a pessoa, na essência, ela está unida, está influenciada nesse ponto, né, no exemplo, na empatia da pessoa, e aí a intenção naturalmente vai ser igual, vai ser uma única para todos. Então, é Keish errado, Belev errado. Como uma pessoa só, naturalmente, a intenção, o objetivo, todos vão remar na mesma direção. Todos vão querer fazer a mesma coisa, o mesmo sucesso, a mesma tarefa, e
o afinamento total, como teve entre Beit Hillel e Beit Shammai. Eram opiniões diferentes, mas um apoiava o outro. Eles queriam crescer, que a Torá crescesse, não era para brigar, como foi de outras vezes, em relação a Amisrael, como está aqui. Quando fala dos egípcios, aqui fala que eles tinham a mesma intenção, juntavam unidos, cada um estava querendo com uma agenda diferente. Então, é uma surpresa que seja no singular, porque não seria, já que cada um estava de uma forma diferente, mas como o objetivo deles era o mesmo, que era perseguir e trazer de volta ou acabar com o povo de Israel, que é o Nosé Aharem, por isso que o Urashi, ele grifa as duas palavras, Nassá Aharem, que viajou contra eles, atrás deles, porque era esse o objetivo que os unia, que era a intenção. Então aí a troca lá era Keish Echad Belev Echad, e aqui é Belev Echad Keish Echad, porque aqui o que unia era a intenção. E aí, consequentemente, mas não tem a mesma força, seriam todos no singular, como sendo uma pessoa única. Então, concluindo e trazendo para o nosso objetivo principal e aplicação no nosso dia a dia, no mundo inteiro vale mais a união por interesse, que é essa intenção que todos têm, quando tem, senão é divisão, briga, separação. Mas quando tem união, muitas vezes o que vale é por um interesse. Isso dura pouco, não tem a mesma validade, e não é consequentemente que tenha uma união do povo, das pessoas, do grupo, da empresa, para a mesma coisa, porque é baseada num interesse. Quando não tem interesse, termina. Quando é uma união, uma influência da pessoa, do ato, essa empatia de abraçar a causa, mas não só a causa, de se tornar mesmo uma pessoa só, e aí é independente o objetivo. Quando a gente se torna uma pessoa só, um mundo só, todo mundo vivendo junto, não só no interesse, na segunda intenção, na agenda, e aí sim tem uma união verdadeira que influencia até mesmo a intenção objetiva. O Rebbe termina, completa que isso vale realmente para o mundo inteiro. Nem sempre o Rebbe enfatiza isso, aqui ele enfatiza principalmente para o mundo inteiro, mesmo quem não é judeu. E cabe ao povo judeu influenciar com a nossa união para que todos tenham uma união verdadeira, que é baseado no conhecimento de Deus, que vai unir e preencher o mundo inteiro. O Rebbe falou essa sirá em 1980, Tavshin Mem, e é atual como hoje, nem parece que passou tanto tempo, porque essa preparação para a gente receber a Torá, estando todos unidos como uma pessoa só, e aí consequentemente vai ter uma intenção só, e a gente vai viver essa união completa, verdadeira, já com a redenção, com a Geolá, uma Mashiach para todos nós, só coisas boas, tudo de bom para todos nós.